Olá, queridos, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando você vai ouvir nem ver esse vídeo, mas eu quero dizer para você que você é muito especial, que Deus tem um propósito na sua vida, tá certo? Que você é uma bênção nas mãos do Senhor. Tudo bem, queridos, queridas? Tudo bem na paz de Cristo? Bom, eu estou bem, graças a Deus, e hoje eu vim aqui falar com você, né? Conversar um pouco da palavra de Deus. Nós temos visto, pessoal, que o mundo está muito difícil de se viver, né? Tem acontecido muitas coisas, muita desgraça, muitas mortes. A natureza está cada vez mais como se fosse revoltada. Nós temos visto tanta coisa que tem acontecido nos nossos dias atuais, não é verdade, pessoal? Aí eu me pergunto, será que você também é como o profeta Abacuque? Que na época dele ele estava dialogando com Deus, perguntando por que ele estava vendo tanta coisa ruim, tanta violência, tanta desgraça. O pai dele estava passando por muita luta, o lugar onde ele vivia estava passando por muita dificuldade, muita violência. E também não é, nos dias de hoje é a mesma coisa. Estamos vivendo muita violência, muita guerra, pessoas passando fome, pessoas do nada morrem, jovens que poderiam estar aí saudáveis, cada vez mais doentes. Não é verdade? Estamos vivendo um tempo difícil. Um tempo muito difícil que nunca passamos na vida, estamos vivendo nos dias de hoje. Então o profeta Abacuque, ele questionava Deus, por que Deus deixava ele ver tanta violência, né? Não livrava ele, por que a visão dele contemplava tanta coisa ruim, tanta desgraça, tanta morte, tanta coisa errada que aos olhos dele não era certo. E ele faz essa pergunta, e eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Abacuque, no livro de Abacuque, o capítulo 1, que fala a primeira queixa de Abacuque. Ele se queixava a Deus, ele questionava, ele perguntava por que ele estava vivendo tudo aquilo, por que Deus não o livrava. Será que eu e você não fazemos isso muitas das vezes? Não perguntamos a Deus por que estamos passando por tanta luta, por tanta coisa? Mas quando a gente questiona, quando a gente pergunta, quando a gente fala com o coração puro diante de Deus, faz a pergunta, ele depois nos responde de acordo com a sua vontade. Então vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Abacuque, no capítulo 1, parte do versículo 2, que diz assim: Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Abacuque falando, né? Até quando gritarei a ti violência sem que traga salvação? Por que me fazes ver a justiça e contemplar a maldade? Se ele perguntando ao Senhor Deus. A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflito por todo lado. Por isso, a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Essa era a queixa de Abacuque. Ele estava se queixando para Deus por que estava passando por tanta violência, por que tinha luta por todos os lados. E ele estava falando que os ímpios prejudicavam os justos. Era como se os ímpios tivessem mais privilégio, né? E prejudicava aquelas pessoas que continuavam ali servindo a Deus, que continuavam fazendo a coisa correta diante de Deus. E ele faz esse questionamento. E nos dias de hoje também não é diferente. Nós temos visto muitas injustiças no mundo. Nós temos visto, pessoal, o que é certo ficar errado e o que é errado ficar certo, não é isso? Temos vivido momentos muito difíceis na nossa vida. Os dias cada dia mais estão mais complicados. Mas isso também é a vinda do Senhor que se aproxima cada vez mais. A palavra dele fala que nos últimos tempos iríamos ver todas essas coisas. Iríamos ver guerra, rumores de guerra, peste, fome. Mas ainda não era o fim. E para isso nós temos que ficar atentos, não é verdade? Então Abacuque faz essa queixa. Ele pergunta ao Senhor se o Senhor não está vendo. Ele pergunta ao Senhor por que tanta violência, né? Porque me fazer ver a justiça e contemplar a maldade. A destruição e a violência estão diante de mim. Há luto e conflito por todo lado. Nós estamos vivendo isso também, pessoal. Luto, conflito por todos os lados. Quando você liga a TV, você só vê desgraça. Não tem nada que se aproveite num jornal desse. Nós só vemos desgraça, morte, peste, catástrofe.
é tanta coisa que está acontecendo. Mas ele fez um questionamento, ele perguntou ao Senhor por que ele estava vendo tanta coisa. Porque ele fala ainda assim, ó, até quando gritarei a ti? Ele gritava ao Senhor, ele pedia ao Senhor, e ele estava aqui questionando como se o Senhor não estivesse ouvindo, né, a sua súplica, o seu clamor. Será que eu e você estamos clamando, pedindo a Deus socorro? Será que nós temos feito como Abacuque? Estamos gritando por ajuda? Estamos pedindo ao Senhor uma resposta? Eu quero falar para você que se você tem se colocado diante do Senhor, se você tem pedido uma resposta a Deus, aqui Abacuque ele está perguntando sobre o porquê que ele está vivendo aquilo, porquê que ele está vivenciando aquela luta, porquê que ele está contemplando aquela violência. Mas você talvez esteja pedindo ao Senhor outra coisa, outro socorro, talvez você esteja passando por um momento muito difícil, talvez você esteja aí na sua luta do seu dia a dia, na sua casa, com a sua família, talvez você esteja lutando por alguém da sua família que está envolvido em algo ilícito. Talvez você esteja clamando ao Senhor pelo seu casamento, pela restauração do seu casamento. Talvez você esteja clamando ao Senhor por uma oportunidade de emprego. Talvez você esteja clamando ao Senhor pela sua saúde, pelos seus vizinhos, pelos seus amigos, pela sua cidade, não é verdade? Por alguém que está enfermo em um hospital, numa cama de um hospital, no leito. Por alguém que está desenganado, talvez seja isso o seu problema, que você está clamando, que você está pedindo. Muitas das vezes você pode até estar pensando como Abacuque, que o Senhor não está a lhe ouvir, não está ouvindo o seu clamor, o seu grito de socorro. Mas eu quero falar para você que quando você se dedica a buscar o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua mente, com todo o seu entendimento, muito em breve o Senhor vai mandar uma resposta. Ele vai te direcionar para aquilo que Ele quer que você fique atento. Ele vai abrir a sua mente, a sua visão para você ficar atento àquilo que Ele tem para a sua vida. Então não desanime. Continue a clamar. Continue a buscar o Senhor. Continue a falar com o Senhor. Aqui o profeta Abacuque estava tendo um diálogo com o Senhor. Ele estava conversando com o Senhor. Ele estava questionando. Ele estava perguntando. Muitas das vezes nós não alcançamos as bênçãos na nossa vida porque nós não estamos questionando o Senhor. Nós não fazemos pergunta. Às vezes a nossa intimidade com Deus é tão pouca que a gente não tem coragem de se chegar para Ele e questioná-lo. Por que eu estou vivendo isso? Por que está acontecendo isso? Senhor, o que é que tu quer que eu faça? Senhor, para que é que eu estou passando por isso? Mas ele estava aqui perguntando. Por que, Senhor, que tu me deixa meus olhos contemplar toda essa violência? A luta por todos os lados, violência por todos os cantos. Por que eu tenho que observar isso? Até quando eu vou gritar por socorro? Violência. E tu vai me ouvir? Ele fez esse questionamento com o Senhor. Mas aqui tem a resposta do Senhor. Ele tem outra, aqui tem outra resposta, mas eu vou para o capítulo 2. O capítulo 2, a partir do versículo 2, que fala assim, ó. Então o Senhor me respondeu. Escreva claramente a visão em tábuas. Aqui já é Deus falando para ele escrever a visão em tábuas. Chamou ele a escrever a visão que o Senhor tinha para ele em tábuas. Pois a visão aguarda um tempo designado. Tudo tem o seu tempo determinado. Nada acontece por acaso, nada acontece fora da hora, nada acontece porque eu quero que aconteça agora, não. Vai acontecer no tempo de Deus. Tudo tem um tempo determinado, designado para aquilo que o Senhor fez. Não se preocupe. Não fique atemorizado. Não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim, o Senhor Jesus fala. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Pois eu vou preparar-vos lugar. O Senhor disse que vai preparar um lugar para mim e para você. Para aqueles que confiam no seu nome. Para aqueles que acreditam no seu poder. E voltando aqui. Tudo tem um tempo determinado por Deus. Mas para que você alcance as bênçãos do Senhor, para que aquilo que o Senhor determinou para você aconteça, você tem que escrever essa visão. E escrever essa visão quer dizer que você tem que confiar naquilo que o Senhor falou para você. E você tem que visualizar aquilo. Você tem que acreditar como se já estivesse acontecendo. Escreva em tábuas bem grandes. Você pode até escrever em um papel e colocar aquilo que o Senhor falou para o seu coração. Ou você pode guardar no seu próprio coração. Porque no devido tempo vai acontecer aquilo que o Senhor falou para você.
Então o Senhor fala, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Não demora. Para mim você demora, mas para Deus é o tempo determinado que Ele determinou para a sua vida. Ainda que você ache que está demorando aquilo que você tem colocado nas mãos do Senhor, você tem uma promessa de Deus para a sua vida? Alguém já falou, Deus já usou alguém para profetizar algo para você que iria acontecer? A palavra de Deus já falou para você? Você já teve algum sonho de Deus falando algo para a sua vida que iria acontecer? E aí você tem esperado tanto tempo, né? Você acha que não vai acontecer e você às vezes desanima. Mas o Senhor fala para você aqui, ó, através do livro de Abacuque, assim como ele falou para Abacuque, ele pode estar falando para você. Porque você pode ter uma promessa. Você que está aí me ouvindo pode ter uma promessa de Deus aí guardada em seu íntimo, em seu coração, que ainda não aconteceu. Mas vai acontecer. Olha o que é que o Senhor fala. Ainda que demore, espere-a. Espere, viu? Espere que Deus vai fazer aquilo acontecer, aquilo que Ele te prometeu. Pode ser que demore, mas tudo é no tempo de Deus. Talvez você ache que está demorando muito, não é verdade? Mas para Deus tem um tempo determinado. A visão que Deus lhe deu tem um tempo determinado para acontecer. E você não pode sair do prumo. Você não tem que desistir, não. Você tem que ficar confiante que Deus vai cumprir aquilo que Ele te prometeu. Porque aquele que Ele prometeu é fiel para cumprir. É fiel para terminar a promessa que fez em sua vida, entendeu? Então não desista. E ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Queridos, querida, Deus nunca chega atrasado. Ele nunca se atrasa. Nós é que somos muitas das vezes impacientes e achamos que as coisas não vão acontecer, mas vai acontecer no tempo de Deus. Então não desista daquilo que Deus fez para a sua vida. No tempo certo vai acontecer, porque Deus é um Deus que cumpre aquilo que Ele prometeu. Ele não tarda, Ele chega no tempo certo. E é isso aí que Ele te prometeu, vai acontecer, porque Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrepende. Operando Ele, ninguém impedirá na sua vida. Se Ele te prometeu, vai se cumprir. Isso aqui não é uma palavra, tem gente que fala, só traz palavra de conforto, mas a Bíblia ela confronta, ela conforta, ela exorta. Tudo no final de Deus é bênção. Tudo no final de Deus transforma em bênção. Porque tudo no final, se você confiar nele, por mais luta que você passe aqui na terra, mas se você tiver um coração conflito nele, um coração fortemente nele, o final vai ser bênção. O final vai ser a salvação. O final vai ser morar no céu. É o que a Bíblia promete. Para mim e para você, tá certo? Então não desista daquilo que Deus lhe prometeu. Gente, tá muito calor aqui. Mas não desista do que Deus prometeu para sua vida, certo, querido? Querida, fique atento à visão que Ele te prometeu. Fique atento àquela promessa que Ele prometeu a você. Porque no devido tempo irá se cumprir. Tá certo? Então essa é a palavra que eu tenho hoje para mim. Primeiramente Deus fala para mim. Quando a palavra de Deus vem, ela vem primeiro para mim. Depois vem para você que está aí ouvindo esse vídeo. Certo, querido, querida? Fique atento naquilo que Deus te prometeu. Certo? No devido tempo Ele irá cumprir na sua vida. Então fica na paz de Deus, que Deus abençoe o seu dia, a sua vida, tá certo? Eu quero pedir para você que você ative esse sininho aí, viu, do meu canal. Compartilhe, dá um like, certo? Porque aí o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e ele vai indicar para mais pessoas, tá bom? E que Deus abençoe sua vida, o seu dia, tá certo? A sua família e aquilo que Deus te prometeu vai se cumprir. Mas é no tempo dele, hein? É no tempo de Deus. Fica na paz de Deus. Deus te abençoe.